Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Ayla Fernandes, médica veterinária pela UFG e mestre em sustentabilidade e pecuária. E ela atua principalmente com o conforto animal e período de transição de vacas leiteiras. E também é proprietária do perfil Vaca Feliz Oficial no Instagram. E hoje nós iremos falar sobre Compost Barn. Aderir ou não aderir? Ayla Fernandes, que prazer ter você de novo aqui no programa. Olá, tudo bom? Olá a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Ayla, você tem trabalhado muito, né? Bastante. Atividade Fazenda não para, atividade na fazenda começa a que horas? Depende da fazenda, mas em torno de 4 horas da manhã, mais ou menos. Meu Deus, mas que hora que você levanta? Aí a gente tem que estar lá, às vezes 4 horas, dependendo do trabalho que for fazer, né? Me conta uma coisa, como é que tá o seu perfil Vaca Feliz Oficial lá no Instagram? O perfil, graças a Deus, tem prosperado de uma maneira orgânica, né? Crescido com um trabalho aí diário de esclarecimento, de produção de conteúdo para a turma, né? Sempre fazendo um link muito grande com as pessoas da cidade para entenderem um pouco da realidade das fazendas e também trazendo um pouco de conteúdo técnico também. Tô descobrindo o caminho, né? A gente vai crescendo aí aos poucos. E mesmo com esse tanto de trabalho, você ainda consegue tempo para ir lá e postar alguma coisa todo dia? Eu tento. Eu confesso que tem dias que é muito cansativo, que eu fico até uns dias sem postar nada porque eu não consigo. Mas assim, eu tento porque o reforço é tão positivo, né? As pessoas dão feedbacks tão positivos para mim, então eu faço uma força. Que legal, que bacana. Bom, recentemente você disse em um artigo, eu li seu artigo, adorei, muito bacana. Você disse que as coisas estão mudando muito mais rápido do que nós pensamos. Mas especificamente na pecuária leiteira, que mudanças são essas que estão acontecendo assim tão rapidamente? Eu acho que a pecuária leiteira ela se tornou extremamente desafiadora, né? Mas também muito, como é que fala? De muito retorno para quem realmente se profissionalizou. A gente vê que as fazendas que cresceram em cima de planejamento, de profissionalismo, cresceram muito saudáveis e continuam crescendo. Claro que a gente tem um ambiente muito hostil no Brasil, né? A gente tem períodos bons, períodos de alta de preço de leite, mas aí logo depois vem alta de insumo e tudo mais. Só que eu acho que isso é uma grande oportunidade também para as fazendas crescerem em eficiência, né? Então a gente vê que as fazendas que olharam mais para dentro de si, reconheceram mais os lugares que deveriam investir mais e se profissionalizar mais, cresceram muito nos últimos anos. Quais são, assim, as principais mudanças que você poderia dizer, assim, Divino? Olha, nos últimos 20 anos mudou isso, basicamente. Eu acho que, assim, a questão de uso de tecnologia aumentou bastante nas fazendas. E quando a gente fala em tecnologia, muita gente imaginava robô, né, nas fazendas, tudo automatizado. Mas a gente não foi muito bem por esse caminho. Nós melhoramos as máquinas, as ordenhas, os implementos, muitas coisas, mas eu acho que a gente tem hoje medicamentos melhores, a gente tem mais genética, a gente tem mais gestão, a gente tem uma série de coisas, e eu creio que o grande ponto de virada foi as pessoas começarem a gerir os negócios de forma diferente. Então o produtor, aquele produtor que ia na fazenda uma vez no mês, ia ali no final de semana para brincar, tirar leite, essa turma, a grande maioria dela saiu do mercado, né? E deu espaço para o produtor que é mais presente, é o mais organizado, é o que tem profissionais capacitados ao seu lado, né? Seja
na parte técnica, seja na parte de gestão, seja na parte financeira e tudo mais, né? Bacana. Bom, o Compost Barn, eu acredito que seja, assim, uma dessas mudanças, né? Uhum. Aliás, esse nome é um nome americano, né? A palavra barn é celeiro. O que quer dizer exatamente Compost Barn? Muita gente fala compost barn, né? Mas não tem nenhum barn é novo, é dono de nenhum barracão. Na verdade, compost barn quer dizer barracão de compostagem. Barn é barracão em inglês, né? Então, esse sistema, né, esse tipo de construção chegou às fazendas brasileiras recentemente, coisa de 10 anos para cá, né? Nós tínhamos antes a opção de gado a pasto, um gado confinado, né, que era um gado que ficava em piquetes abertos, mas com comida fornecida no coxo, e o confinamento que era o freestall, que era aquele barracão que tem, né, as caminhas para as vacas deitarem. E há mais ou menos 10 anos atrás, a gente começou a ver o surgimento dos compost barn no Brasil, que são os barracões de compostagem, né? Que você deixa a vaca sem nenhuma cama individual, é uma cama coletiva, feita de maravalha, que é uma serragem mais grossa, basicamente, né? E essa serragem, ela vai reagindo com o esterco, ela tem uma umidade que fica controlada, né? E isso é muito confortável para os animais. E não exige adaptação, você pode ter animais de todo tamanho dentro do compost barn. Então ele flexibilizou um pouco mais a questão do confinamento para o brasileiro. E assim, caiu no gosto do brasileiro, né? A gente via fazendas grandes montando compostos, né? E hoje a gente vê várias fazendas menores indo para esse sistema também. Quer dizer que, independente do tamanho da propriedade, o compost barn ele consegue se adequar? Sim, claro que assim, existem gargalos, né, dependendo do tamanho da propriedade, mas hoje a gente vê fazendas aí com 30, 40 vacas com compost e indo muito bem. Uma produtividade muito boa, vacas muito saudáveis e tudo mais, né? Pois é, mas eu imagino que seja um investimento razoável, né? Esse sistema, ele sempre vai valer o investimento ou não são todos os casos que vale? Na verdade, sim, existe toda uma questão de viabilidade econômica dentro do barracão, né? Por quê? Você tem que ter um negócio que te dê margem para você fazer um investimento desse porte. É um investimento que há um tempo atrás a gente falava de R$5.000 por vaca alojada. Agora, com esse preço de construção, a gente perdeu um pouco esse parâmetro, né? A gente já está falando aí em 6.500, mais ou menos. Isso depende muito de região para região, né? Mas valer o investimento, obviamente, nós temos algumas facilidades de financiamento por banco, um prazo melhor, juros mais baixos, mas de toda maneira, você vai ter que pagar esse investimento. E aí passa por um estudo de viabilidade, né? Ou seja, meu negócio é viável? E aí entra nessa questão você avaliar o teu negócio como um todo, né? De rentabilidade desse negócio e não apenas de um mês para o outro, né? Eu vejo muita gente decidindo construir composto porque o leite subiu 10, 20 centavos de um mês para o outro. E na verdade você não pode tomar uma decisão só baseada nesse preço do leite num curto espaço de tempo, né? Você tem que pensar se o teu rebanho está preparado, se você tem eficiência para trabalhar a reprodução, se você tem eficiência na nutrição, se você tem eficiência na gestão, né? Quer dizer, se sobra dinheiro e você sabe quanto sobra do seu negócio, né? Porque aí você pode realmente crescer teu negócio com mais segurança. Obviamente, estamos no Brasil e assim, as coisas aqui são mais voláteis, né? São um pouco mais complicadas. Mas de toda forma, estando num cenário mais hostil, aí sim que o estudo é mais importante ainda, né? Ayla, quando é que o compost barn deve ser considerado na propriedade? Olha, eu creio que assim, ele é uma alternativa que deve ser considerada em todas as propriedades, né?
O que vai determinar se é o momento de você entrar, se deve ser construído ou não, são algumas outras coisas que dizem respeito principalmente à longevidade do negócio. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa é você entender se o seu negócio ele é sustentável financeiramente, né? Se você tem sucessão, se você às vezes é um produtor mais velho, né? Ele tem para quem deixar esse investimento, porque um barracão ele vai durar 20, 30 anos, né? Então, se você está pensando em se aposentar, em sair da atividade, eu creio que às vezes não é o momento de fazer um investimento desse tamanho antes de pensar na sucessão, né? Outra coisa é a questão da viabilidade, né? Você ter noção de quanto que seu leite sai. E, obviamente, o barracão ele vai dar mais condição para as vacas ficam muito mais confortáveis, muito mais bem alimentadas, né? Porque você tem uma área de coxo planejada, você tem sombra, você dá banho nas vacas, elas ficam com ventilador. Então, a chance dessa vaca comer melhor, dela descansar mais, dela ter uma imunidade melhor é muito maior, dentro de um barracão, obviamente, bem manejado. Né? Ou seja, então, o bem-estar animal ele é muito mais preservado no sistema do compost barn. Exatamente, e assim, é o que a pecuária descobriu já há algum tempo, né? Que o bem-estar ele é financeiramente interessantíssimo. Quanto melhor você trata um animal, mais produção ele tem, né? Então, no caso das vacas de leite, quanto mais você deixa ela confortável, mais bem tratada, funcionários tratando elas gentilmente, que a gente chama, né? Sem gritaria, sem correria, com uma rotina acertada, com uma comida de altíssima qualidade, com banhos diários e tudo isso, as vacas produzem muito mais leite, né? Por quê? Porque elas emprenham muito mais fácil, elas ficam muito menos doentes, você não precisa descartar animais com tanta necessidade, então as vacas duram muito mais tempo e elas ficam muito melhores, né? Agora, a questão é sempre assim, você tem que entender que você vai estar colocando um sistema, né, um hotel, e você tem que estar preparado para receber seus hóspedes, né? Não adianta abrir um hotel se você não dá conta de cuidar da sua pousadinha, né? Aliás, essa é até uma questão interessante, porque lá no seu artigo você tem uma frase sua que eu até sublinhei, eu achei bem bacana. Um barracão vazio é como um hotel vazio, né? Explica um pouquinho mais essa afirmação sua. Na verdade, assim, a gente constrói um hotel para as vacas para dar a melhor condição possível, né? E esse hotel tem um custo, né? O custo de construção hoje no Brasil ele está muito alto, né? Ele sempre foi alto e agora então está muito mais alto. Então, você constrói um barracão, vamos supor, para 100 vacas. E se você coloca 80 vacas ali, você tem dinheiro parado e só 80 vacas produzindo leite. Ou seja, é como um motorista de ônibus, né? Ou como uma empresa de ônibus. O que compensa mais? Você viajar com todos os lugares ocupados ou com metade da lotação, né? Então, no caso do barracão, a comparação é a mesma. A energia já está sendo gasta, a reposição de cama já está ali, os funcionários já estão ali. Uma série de custos não vão variar diretamente proporcional ao número de vacas. Então, a gente tem que ter lotação nesse hotel, né? A gente não pode ter quarto vazio. É mais ou menos esse o raciocínio. E eu acho que a palavra para exemplificar isso aí seria planejamento, né? É necessário que haja um planejamento antes de se executar, né? Exatamente. Apesar da gente estar lidando com biologia, né? Que ela nunca é extremamente exata, mas a gente sabe que as vacas demoram 9 meses para parir. Então, quando você emprenha uma vaca, você sabe que dali 9 meses ela vai parir. Então, o correto seria as fazendas se organizarem para que elas soubessem o número de partos que elas têm por mês, para saber quantos animais vão entrar em lactação. E, obviamente, você estima quanto que essas vacas vão produzir de leite, quanto que isso vai virar de faturamento, quantos bezerras vão vir disso, e depois que vão virar novilhas para alimentar o sistema. Então, quando você entende essa roda completa e essa conta
está bem feita, né, você sabe quantas vacas você vai ter ali ao longo de um ano, que é o que a gente chama de projeção de rebanho. Ou seja, hoje eu tenho 100 vacas, mas com X novilhas para parir, com Y vacas para parir, no final do ano que vem eu vou ter 130, 140, não sei, depende de cada rebanho, né? E aí você já faz o hotel imaginando esse crescimento, né? Por isso que muitas fazendas às vezes começam com um barracão e já tem projeto para um segundo, para um terceiro, porque elas estão em crescimento. Mas dizer assim que a fazenda está em crescimento, você precisa saber exatamente quanto que é esse crescimento. Quantas vacas vão entrar no sistema ao longo do ano, né? E isso a gente consegue com planejamento. Eu vi um estudo esses dias que eu achei bem interessante também, dizendo que os produtores de leite do Brasil, eles estão envelhecendo, né? Então, você falou um pouco atrás a respeito da sucessão. Dentro da agricultura, essa já é uma visão muito, assim, já é um conceito, né, muito acentuado. E na pecuária, em especial na pecuária de leite, como é que está esse conceito? É uma pergunta capciosa, porque assim, nós tínhamos, na verdade, o leite, ele é possível de ser explorado, né, de ser tirado em propriedades muito pequenas. Então, a gente tinha no Brasil aí 90, agora eu não vou te saber exatamente, mas era mais de 90% das propriedades produzindo leite, né? Então, o leite ele estava na cultura do produtor rural, ele fazia parte de pequenas e de grandes fazendas. Então, vem lá do passado, né, de que todas as fazendinhas tinham uma vaquinha de leite. E ao longo dos anos, com essa questão do êxodo rural, né, das pessoas indo mais para a cidade, dos filhos dos produtores indo para a cidade, a gente não teve o retorno dos filhos para o campo, né? Os filhos se formaram, né, e encararam carreiras urbanas e não tem interesse, não tem ligação muitas vezes com a terra. E esses produtores que vêm lá de 2 gerações anteriores aí, estão realmente sem muita perspectiva de para quem passar a atividade. E dá muita dó, né? Porque às vezes as fazendas têm gerações de animais que foram melhorados ao longo do tempo, né? Animais fazendas que não compram animais de fora, que só tem animais feitos ali na fazenda, então, com uma genética incrível. E os produtores ficam numa sinuca de bico, né? Porque, e aí, eu vou investir, eu não vou passar, não tenho para quem passar, né? Eu vejo que uma grande oportunidade é se começar a pensar em diferentes modelos de sucessão, né? Em que os filhos possam gerir os negócios de maneira mais profissional e não precisarem estar todos os dias na fazenda ou deixarem suas profissões para estarem nas fazendas, né? Hoje existe muito recurso, muito sistema para ser implementado assim. Existe opções, né, para que você profissionalize essa sucessão, deixando para alguém ou para uma empresa, para alguém que remunere os sócios e ainda tire algo da fazenda, né? Existem algumas opções, mas com certeza o produtor que está escutando aí a gente no programa tem que pensar em soluções, porque realmente como é que ele vai investir na atividade se não tem quem leve à frente, né? Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. As fazendas estão se modernizando, as pessoas precisam, os produtores precisam se modernizar também. E como é que está a questão das pessoas que trabalham nessas fazendas? Elas têm conseguido acompanhar essa evolução também? Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que lembrar de diferentes níveis. E assim, a gente tem que pensar de uma maneira um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem desde os operadores, que são os funcionários, né,
que estão ali na lida com as vacas diretamente, nós temos os gerentes ou supervisores, né, que cuidam dessa equipe, e nós temos os produtores. Eu acho que vamos pensar em 3 diferentes níveis hierárquicos, nós temos desafios diferentes. Hoje, pensando no produtor primeiro, a gente tem um desafio muito grande de capacitar o produtor para que ele faça o papel dele, né? O dono da fazenda, ele precisa entender que ele precisa delegar, precisa capacitar pessoas, né? Ele precisa capacitar o gerente. E ele precisa entender também que não é câmera que vai resolver o problema de maus comportamentos nas fazendas, né? Eu já cansei de ver gente investindo em sistemas de segurança, em automatizar as coisas, pensando em não, como é que fala? Em educar os funcionários, e isso tem um efeito muito contrário, né? Pensando no nível gerencial, mais ainda, o gerente ele tem que ser um professor dentro da fazenda, ele não pode ser o cara que fica apagando fogo o dia inteiro dentro da fazenda, né? Ele tem que ser um facilitador dos processos, ele tem que ser aquele cara que tem tempo para pensar em coisas, em soluções para os funcionários, né? E os funcionários, por sua vez, a gente tem um desafio grande de organizar essa turma toda, né? Porque a gente tem os funcionários nas fazendas e muitas vezes os produtores ou os gerentes de fazenda põem essa turma doida, porque assim, ele é ordenhador um dia, no outro ele é tratador, e no outro ele é sanitarista, e no outro ele tem que cobrir uma folga, e ninguém treina essa pessoa, ninguém explica a importância dela no sistema, ninguém explica qual que é o resultado final daquele trabalho, né? E aí os trabalhadores vão se desmotivando, porque você não sabe como você é medido, você não sabe o quanto seu trabalho é bom ou não, você não sabe onde você tem que melhorar, você tem uma câmera lá que fica te vigiando e você não sabe nem bem por quê, o que é certo e o que é errado. Então, um dos grandes trabalhos que eu faço nessa parte de gestão é organizar a turma e facilitar a comunicação entre dono, gerente e funcionários, né? E eu acho que isso é uma grande sacada do negócio do leite. E as fazendas que entenderam isso, assim, foram muito à frente, né? Elas se modernizaram muito, elas entregam muito mais resultado, e sem precisar dessa gestão hostil, né? De ficar ali em cima, de vigiar as pessoas, de não dar liberdade para elas. Pelo contrário, quando você opta por educar as pessoas com paciência, com envolvimento, estando junto, sendo uma liderança muito mais inspiradora, né, menos policial e mais professor. Né, a gente vê que o andamento da fazenda muda completamente. A fazenda sai daquela loucura de urgência e de problemaiada e coisa, e a fazenda começa a tomar outro ritmo. Né, e aí que está a eficiência, né? Aí que está, não é simplesmente no barracão, não é simplesmente na dieta, é quando a gente consegue fazer com que as pessoas façam que o barracão, que a dieta, que o bezerreiro, que todos os sistemas rodem bem, né? E o grande cerne disso são as pessoas, né? Não é a tecnologia. Exatamente. Bom, com isso, no sistema do Compost Barn, o manejo, ele é mais exigente ou não? Então, eu brinco que a gente escolhe os problemas que a gente quer lidar, né? Então, no sistema de composto, né, você deixa de ter alguns problemas, por exemplo, barro, né? A não ser que erre-se muito no manejo da cama e tudo mais, mas em geral você não tem mais o problema do barro. Mas você tem outros problemas, né? Que você tem que bater a cama 2 vezes por dia, né? Que você tem que dar uma alimentação condizente com o gado que está ali dentro, porque as vacas entram no barracão, elas vão comer mais, né? Elas estão muito mais confortáveis, elas descansam mais, elas passam por menos estresse térmico, e aí, obviamente, elas vão querer comer mais, né? E elas vão produzir mais. Então, você tem que estar preparado para uma nutrição que vai ficar mais desafiadora, né? Um manejo vamos falar assim, do nosso hotel, a limpeza, ela tem que ser o produtor tem que ficar mais em cima, né?
Então são coisas que o hotel exige, né? Quando você cria vacas a pasto, por exemplo, às vezes o manejo é mais simples, né? Mas, por outro lado, você não tem a média que você consegue dentro de um barracão, com eficiência, né? Obviamente. Existe uma frase de quem gosta de academia que é no pain, no gain, né? Sem dor não tem ganho. E assim em toda empresa, né? A gente fala assim muito de produção de leite, e o produtor, às vezes ele se coloca numa situação de, nossa, o leite é muito sofrido. Gente, todos os negócios são, né? Você brincou aí com a academia, né? As academias têm que se modernizar, têm que se reinventar com o negócio de pandemia, tem que pensar em novas maneiras, e no leite não é diferente, né? A gente tem um novo sistema agora e a gente tem que repensar as nossas práticas, não tem jeito, né? A produção de leite melhora no sistema do Compost Barn? Você disse que as vacas estão mais tranquilas, ali estão comendo mais, e a produção de leite? Vamos falar assim, quando as pessoas entendem que não é o sistema que vai salvar a lavoura, né, e sim o manejo daquele sistema, e por trás do manejo tem sempre as pessoas que vão decidir como esse manejo vai ser feito e fazer o manejo efetivamente ao longo do dia, né, sim, sem sombra de dúvida, a fazenda cresce em reprodução, ela cresce em longevidade, ela cresce em média, ela cresce em saúde, né? Mas quando o produtor ele fica procurando, né, o pulo do gato, né? Não, eu vou fazer um barracão e aí vai tudo melhorar. Olha, muito cuidado, né? Muito cuidado. Sempre pense no seu negócio como eu vou dar mais condição para as minhas vacas, mas isso não quer dizer que elas vão produzir. Elas precisam de material para produzir. O que é o material? É a comida, é o ventilador ligado, é o banho, é a ordenha bem feita, né? Então elas precisam de substrato para transformar tudo isso em leite. É a gentileza de você tratar uma vaca, né? Então tudo isso são as coisas que elas transformam em leite, não só o barracão isoladamente, né? Conversar com você é muito bom, porque ver esse amor que você tem pelos animais é maravilhoso. E eu acho que hoje em dia as pessoas estão começando a ter essa consciência. Ayla, final do nosso bate-papo. Eu queria continuar aqui, mas o tempo acabou. Obrigadão. Que pena. Obrigado. Foi muito gostoso entender um pouco do Compost Barn. E como eu disse lá na nossa outra entrevista, eu quero você aqui mais vezes. Vamos falar dessas novidades que sempre estão acontecendo aí. Muito obrigado, viu? Estou à disposição. Muitíssimo obrigada. Me sigam lá no Vaca Feliz. E vamos mantendo contato aí com a turma de ouvintes aí, que vai ser um prazer. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.